Se na concepção indígena, Iepá, a deusa da criação, deu origem a tudo que existe e estabeleceu na Terra um paraíso, esse local místico e de inigualável beleza é a Amazônia. Estamos em Manaus, a capital do Amazonas, o mais extenso estado brasileiro que ainda preserva grande parte da sua riqueza natural, a maior biodiversidade do planeta. Estudos arqueológicos comprovam que mesmo antes da era cristã, os povos originários, índios de várias etnias, já ocupavam esta terra e nela desenvolveram uma sociedade complexa e autossuficiente até a chegada do colonizador. Nós fazemos parte dessa terra, exatamente porque nós estamos presentes 13 ou 14 mil anos. Isso aqui tudo é sagrado, esse espaço todo é sagrado para nós, né? Desde o rio até que tudo é sagrado. E nós queremos respeito com nossos povos, com a nossa nação indígena brasileira. Há quase 2 séculos, esta área central de Manaus, onde hoje existe essa bela praça e prédios históricos, já era identificada como um cemitério indígena. Durante mais de 1000 anos, os Manaó, Baré, Baniwa, Passé, Tarumã reverenciaram este lugar aqui como sagrado. Muitas gerações dos povos originários enterraram seus mortos dentro de igaçabas, um pote feito de barro cheiroso, com boca larga e bojo grande. Era lá, nesse templo a céu aberto, que celebravam cerimônias religiosas, ritos, pagelanças, tocando flautas, dançando, cantando, rezando. Em 1847, a gente está falando de 1847, o sepultamento indígena ele foi percebido pelo botânico Paul Marcoy, né? O Paul Marcoy porque é um francês. E ele fez uma gravura, né, dessas urnas aflorando e associou os índios manaós, né? Aí a gente vem, no final da década de 50, 1950, né, início de 1960, com o arqueólogo Paul Hilbert, que ele identifica os fragmentos, esse material cerâmico, né, pré-colonial, e nomina o sítio como Sítio Manaus. É depois desse período do Hilbert, porque nesse período eles estão trabalhando na Amazônia e aí eles começam a identificar esse material arqueológico e é quando surge a primeira cronologia de ocupação amazônica. Essa cronologia já foi refinada para o século III, então 3 a.C. A partir de 2003, obras realizadas no prédio do IAPETEC e em 2012 na Praça Dom Pedro II revelaram as urnas funerárias registradas por Paul Marcoy e Paul Hilbert. Esses achados arqueológicos nos deram uma grande compreensão dos povos originários. Quem pode nos falar sobre a importância dessa pesquisa é esse homem de aspecto simples, indígena e profundos conhecimentos, o arqueólogo professor Dr. Carlos Augusto da Silva. As populações que viveram aqui nesse ambiente usaram a água, usaram a floresta, usaram o solo para construir a sua história de vida. E nessa história de vida, ao morrerem, eles eram depositados em vasos. Esses vasos, os arqueólogos chamam de urna funerária. E essa população fizeram uma espécie que aqui eu me arrisco a chamar de indústria. E essa indústria, a cerâmica. E ao morrerem, eles faziam todo o ritual e após o ritual, as pessoas eram colocadas em grandes vasos e enterradas. Nesse espaço aqui, em 2003, nós retiramos uma urna funerária em forma de ovo. A maioria das urnas funerárias foram mantidas em seu lugar de origem e podem ser respeitosamente visitadas, como por exemplo no Museu da Cidade de Manaus, que tem uma área dedicada à arqueologia.
Como ainda não se encontrou que essa população tinha uma escrita, tinha uma história, a história está gravada exatamente a partir desses artefatos. E esse material, que desde os anos 60 vem retirado aqui do chamado Sítio Manaus, ele está em vários museus do Brasil. Inclusive em Belém, no Museu Guerreiro, tem artefato daqui do chamado Sítio Manaus. A Universidade Federal do Amazonas, a partir do nosso trabalho, que começa nos anos 90, também tem vários artefatos com essa característica dessa cultura chamada de cultura paredão, que foi o nome atribuído a um arqueólogo que trabalhou nessa área aqui do chamado Sítio Manaus. Aliás, foi ele que deu o nome de Sítio Manaus, Peter Paul Hilbert. O que era e é esse terreno aqui, que tem muita sepultura aqui embaixo, que era do indígena antigo. As populações indígenas já estavam aqui, já habitavam esse espaço, era para mais de 5 milhões de populações indígenas de diversas etnias. E esses povos utilizaram sua estratégia para sobreviver e contar a sua história no decorrer dos anos, né? Até hoje, estou preservando a minha cultura como ticuna, como indígena ticuna. A Manaus é uma grande maloca. Nosso povo, nossos parentes já estavam aqui. E por isso eles foram enterrados aqui nessa terra aqui. Onde os nossos parentes moraram, que viveram, né, que morreram, hoje estão enterrados. Mas também lembrando que é muito importante também olhar para nós que somos indígenas, que estamos ainda vivos. Dados da COPIME, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, demonstram que atualmente mais de 20 mil indígenas vivem em Manaus, nas periferias, em condições precárias, lutando por seus direitos e dignidade. Para nós, povos indígenas, sempre foi negada a questão cultural e as raízes indígenas de Manaus. Muitos de nós vivemos desde que foi criada a cidade de Manaus na invisibilidade. Assim que assumiu, Davi Almeida determinou que a Manaus Cult, o Concultura e demais secretarias buscassem as lideranças indígenas e ouvissem suas reivindicações legítimas. 19 de abril de 2021, um dia histórico, verdadeiro divisor de águas nas relações do poder público municipal com a população indígena. Não termos mais vergonha das nossas origens, do nosso passado, da nossa face indígena. O dia 19 de abril de 2021 entrará para a história de Manaus, da Amazônia e do Brasil. Aos povos indígenas aqui, desculpas históricas. Finalmente, o reconhecimento público da importância do legado deixado pelos povos originários. Por iniciativa da Prefeitura de Manaus, a Praça Dom Pedro II, Cemitério dos Índios, no centro histórico da cidade, passou a ser oficialmente um solo sagrado dos povos indígenas. Nasceu assim a Aldeia da Memória Indígena de Manaus, o solo sagrado. Em setembro de 2021, dando continuidade ao processo irreversível de reconhecimento da importância dos povos originários, a Prefeitura inaugurou a primeira Mostra de Arte Indígena de Manaus, dando início à celebração de 352 anos da capital, comemorados no dia 24 de outubro. Essa exposição ocorreu aqui, no emblemático prédio do Palácio Rio Branco, apresentando a diversidade e a riqueza das culturas indígenas. Em 19 de abril de 2022, quando se comemora a Data Nacional do Índio, a Prefeitura entrega ao Cemitério Indígena de Manaus um espaço dentro do cemitério Nossa Senhora Aparecida,
no bairro Tarumã, em respeito à memória dos primeiros habitantes da capital, os povos tradicionais. Na placa entregue aos povos originários e fixada aqui na Praça Dom Pedro II, está escrito em nhangatu, português e inglês a seguinte frase: aqui estão enterrados nossos antepassados, os fundadores de nossa cidade. Relembrá-los é uma forma de reverenciar a memória e reparar o longo silêncio que pairou sobre essa história. Que reconheçamos, respeitemos e acolhamos esse passado que é nosso também e a ele pertencemos.